Tem um monte de gente aqui comentando que segue a filosofia barciana, que você falou várias frases barcianas. Mas é isso mesmo, pessoal. Assim, tem uma coisa muito legal que faz parte do processo, né, de você absorver o processo todo de investimento, que é você repetir qual que é o seu processo de investimento. Então, assim, para você não cair nessas armadilhas, é muito fácil hoje, né, com a quantidade de informações, né, das redes sociais, na internet, ou seja, de notícias. Também você hoje consegue ver cotações do celular, do computador. Né? Na minha época, para você receber cotações diárias, você precisava pagar um terminal e tal. Hoje em dia, qualquer pessoa no celular, sem ter nenhum dinheiro, consegue ter esse tipo de acesso a esse tipo de informação. É muito fácil as pessoas ficarem vidradas na emoção do mercado, nas oscilações, nos ruídos, e perderem a mão da estratégia principal, né? Então, assim, é muito legal a Luiz falando assim, essa aqui é a nossa filosofia, essa é a nossa estratégia, mas isso é uma coisa que você tem que condicionar a cabeça. Eu falo muito que eu me tornei o melhor investidor de longo prazo quando eu deixei de ficar fazendo coisas de curto prazo, que é acordar e ler o jornal, assim, ler o jornal inteiro, e os jornais eu acho que pioraram muito nos últimos anos, tirando um ou outro que vale a pena. Assim, isso é muito ruído. Basicamente, se você abre o jornal hoje, você quer vender todas as suas posições no Brasil, porque você acha que o Brasil vai quebrar. Mesmo a mídia especializada de finanças piorou muito. E se você ficar olhando a cotação todo santo dia no seu celular, 2 ou 3 vezes, ou até mais, ou ficar com o computador aberto o dia inteiro, se você tem pouca experiência, você vai gerar ansiedade, você vai gerar o que você está falando aí de ficar tentando achar qual que é a grande tacada do momento. Eu imagino que assim como eu, você já deve ter feito algum investimento no passado, talvez não, porque teu pai está sempre aí pertinho de você, mas algum investimento que você depois olhou para trás e falou assim, olha, eu falhei porque eu não consegui arriscar meu processo de investimento, né? As pessoas também têm que entender, mesmo quando você segue a risca, você tem a possibilidade de errar. Eu tô vendo que tem bastante gente perguntando sobre alguns papéis, a gente vai falar depois, eu vou pedir para ela falar de um outro papel que ela gosta bastante hoje, o que ela puder falar, mas eu queria que você contasse também alguma grande lição, assim, nesses últimos 10 anos aí de mercado, né? O que você realmente aprendeu, ou algum erro grande, porque as pessoas acham que o sucesso, né, hoje, o quanto vocês se desenvolveram, é uma linha reta, né? Mas, assim, na verdade, é uma soma de sucessos e insucessos muito grandes, às vezes insucessos muito grandes, né, também. É verdade. Eu acho que o segredo está em você não repetir o erro que você já cometeu, né? Ter a humildade de falar, bom, errei, né? Isso faz parte, vou errar. O que tem que acontecer é que você tem que acertar muito mais do que você erra e aprender com esses erros, né? Já errei muito, evidentemente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu acho que quando a gente trabalha como analista, obviamente eu precisava sair do meu escopo, da minha casinha, da minha caixinha, que eu estava confortável, eu assinava a carteira fundamentalista, enfim, da corretora, então eu precisava olhar para outras coisas que não fossem estritamente dividendo. Então, ali você acaba naturalmente olhando para algumas coisas que você acha que vai ser oportunidade, enfim, você acaba justamente imergindo um pouquinho mais, conversando com os outros analistas, enfim. Então, uma das grandes lições que eu tive é que, às vezes, eu me sinto que estar aqui no centro, Renato, ajuda muito a gente focar no que realmente interessa. A opinião que realmente me interessa, falei isso para o Ricardo ontem, é para o peão lá que fica na fábrica. Eu gosto de sentar quando vou visitar em fábrica, sento lá no refeitório, pergunto, e aí, comida tá boa? Você gosta de trabalhar aqui? Pô, você teria ações dessa empresa? Sabe, tentar buscar coisas em outros níveis, níveis de chão de fábrica, de colaborador, níveis gerenciais. Então, essa é a opinião que me importa, né? Ouvindo a opinião de outros, por exemplo, fui comprar a BRF, obviamente, foi num timing horroroso, comprei há uma semana de ter operação carne fraca, Hum. mas assim, e sabia o que estava fazendo. Pô, o papel vai explodir, acho que vai para R$ 60. Ganância. Né? Ganância ego, saí da minha estratégia, nem tinha o que tá fazendo lá, né? Nem era um papel que eu cobri, enfim. Acabei ouvindo opiniões alheias que, muito provavelmente, de pessoas que também ouviram coisas deslumbradas de outras pessoas e acabou acontecendo o que aconteceu. Né? Acabei me desfazendo do papel, comprei a R$ 40, R$ 45, alguma coisa assim, me desfiz a 20. Né? Então, assim,
tem alguns erros que a gente vai aprendendo ao longo do caminho que são muito importantes. E o segundo é dividendo a qualquer custo, né? A gente fica, às vezes, muito focado a gente fala muito de dividendo, mas Legal. eu acho que a sustentabilidade do dividendo, ela é muito importante. Às vezes a gente fica iludido com uma grande distribuição, enfim, que ela é irreal, né? Ela é não recorrente, ela pode não vir a acontecer novamente. Se vier a acontecer, você está sugando da empresa, né? Isso não é saudável, né? Então a gente não busca o dividendo a qualquer custo. Foi o caso Sim, que aconteceu comigo com a Embraer. Ela estava previsto para distribuir um dividendo de R$ 8 caso fechasse um deal, né? sim. Então, de novo, a ganância falou mais alto, mas dessa vez era dividendo, achei que estava tudo certo, comprei, enfim, acabei me dando mal. Outro setor também que eu fujo, não passo nem perto, que é a aviação. Legal. Mas, Pessoal, eu queria que vocês comentassem aqui no chat uma ação que vocês gostariam que a Lu comentasse. Ela vai escolher, eu não vou escolher para ela, tá? Então, assim, comentem aqui um monte de ações que vocês gostariam que ela falasse e ela vai escolher para não botar ela numa saia justa aqui, tá? Tem uma coisa legal, né, que eu acho que duas coisas que você falou que eu acho que são muito legais, né? Assim, o investimento em ações, você tem que partir de dois princípios, né? Eu acho que um você falou. Depois de um tempo no mercado financeiro, você aceita ganhar e perder dinheiro fazendo a coisa certa. Você não aceita mais errar com erros do passado. Então, assim, a gente vai ganhar e vai perder. E o mais importante, no final das contas, quando você vai fazer análise de um ativo, é assim, quanto eu perco se eu estiver errado e quanto eu ganho se eu estiver certo. As pessoas só param no ganho, assim, quanto que eu vou ganhar se isso está... o meu cenário maravilhoso é esse, se o meu cenário maravilhoso acontecer, então eu vou ganhar isso. Mas as pessoas não param para pensar, acho que na parte mais importante da análise de investimento é assim, o quanto eu perco se eu estiver errado, né? Então é toda aquela questão da margem de segurança, né, de olhar empresas, às vezes, né, às vezes a gente compra um negócio que tem uma margem de segurança enorme, mas assim, parece que o bicho fica lá meio adormecido muito tempo. Aliás, eu gostaria que depois você falasse sobre uma ação que o pessoal falou, você contasse a ideia do jacaré, o porquê o jacaré, que acho que é bem legal para as pessoas gravarem bem a história, né, o porquê também que vocês escolheram. Mas aí, falaram um monte de ações aí, Lô, você tem que escolher uma para falar. deixa eu ver, meu Deus. Vou falar sobre uma que a gente tem abordado bastante Tá, no AGF, que é a BB Seguridade, pode ser? Tem pode, umas aqui, ótimo. tem umas aqui que eu não posso falar que eu estou em conselho, enfim, posso Tá, me ótimo. comprometer aqui. Setecentos É, e vinte e cinco pessoas, olha que legal. que legal, gente. Obrigada e boa noite a todos para quem está entrando aí. Então, vou falar um pouquinho sobre o BB Seguridade, né? Eu comecei a comprar o papel há 3 meses, 2 meses, a R$ 28. Já achava que estava barato ali, né? E não tinha nenhuma informação, enfim, ainda não temos nenhuma informação que justifique essa queda de 25%. Então, a gente acaba formulando algumas hipóteses, né? A gente pode estar certo, como pode estar errado, né? Ou como simplesmente pode não ter motivo nenhum. E a gente está se preocupando aí com um movimento de curto prazo, que é natural do mercado e que, enfim, pode ser uma oportunidade, porque eu acho que é o caso, né? Eu acho que recentemente, com o IPO da Caixa Seguridade, a gente tem uma empresa um pouco mais comparável, né? Muito mais comparável, na verdade, em termos de múltiplo. Hoje, se não me engano, o BB Seguridade está negociando aí na casa entre 11,5, 12 vezes PL, Uhum. em comparação a uma Caixa Seguridade que é muito menos lucrativa, pelo menos lucrou 50% a menos do que a BB nesse trimestre. Está negociando aí num PL na casa dos 16 vezes, né? Então, muito provavelmente não está caro em relação aos seus pares. Fomos olhar outros motivos. Banco do Brasil pode ser um reflexo do controlador, né, da falta de governança, e isso acaba também passando para a BB Seguridade, né? É uma Uhum. hipótese, né? Segundo, a gente tem também, saiu recentemente, efeito Covid, obviamente, a gente tem algumas decisões judiciais relacionadas a seguro prestamista, né? As seguradoras não estavam querendo pagar, por exemplo, o seguro prestamista para os segurados que são autônomos, por exemplo, apenas para quem ficou desempregado e quem era seletista. Muitas pessoas estão ganhando na justiça o direito de receberem o seu seguro prestamista, né? E isso não estava no radar.
e acabou afetando também o balanço, inclusive, do primeiro trimestre, né? Outra hipótese, que é o que a gente também trabalha fortemente, é que a gente teve, ainda está em curso, né, o aumento do IGPM. O IGPM está em franca escalada, apesar dos planos tradicionais representarem muito pouco na Brasilprev, existe um legado, existe uma herança maldita que tem um efeito ali perverso em cima do resultado financeiro, né? Uhum, Então, no ano passado, eles tiveram que fazer um aporte bem grande de capital na Brasilprev para não serem desenquadrados nas provisões técnicas da SUSEP. uhum, Consequentemente, se você aporta em uma das suas subsidiárias, sobra menos grana para o acionista. O payout aí caiu de 90% para 70%. E, obviamente, o mercado provavelmente está extrapolando isso também para 2021, porque o IGPM não mostra sinais de arrefecimento, né? Então, muito provavelmente, o payout desse ano da BB Seguridade também vai cair. Então, assim, são preocupações que dá para a gente entender, são verídicas, poxa, realmente justifica, mas será que justifica uma queda de 25% em 2 meses? Né? Então, assim, é esse tipo de exercício que o investidor tem que começar a fazer, né? Porque, inevitavelmente, o investidor de longo prazo, ele vai se cortar com a faca caindo. Não tem como você prever a mínima, né? Então, por isso a gente se preocupa muito com o preço teto. uhum, Estipula ali quanto que a empresa vai pagar no ano, ou usa a média dos últimos 5 anos do que ela pagou em dividendo, né? Divide pelo 6%, que é o mínimo que a gente gosta de utilizar, o mínimo aceitável para um aporte, para a empresa entrar na nossa carteira, uhum. e se baliza nesse preço teto, né? Porque esse preço teto, ele já representa uma margem de segurança, muitas das vezes, a depender da empresa, em relação ao valor justo. Sim. Então, eu estou aqui me blindando de não pagar caro, né? E, ao mesmo tempo, eu não me preocupo em tentar pegar na mínima, que é um exercício estúpido, na minha opinião. Não tem como a gente tentar pegar na mínima.